feliz. Vamos dar continuidade, meus queridos irmãos e irmãs, ao nosso estudo. O tema é a obra de Cristo na liturgia. Cristo glorificado na liturgia. O número 1084. Sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por ele para comunicar sua graça. Vejam, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito. Ele diz a cada um de nós, sim, mas em especial ele diz à sua igreja. O Pentecostes, na ascensão ele prometeu e no Pentecostes ele cumpriu a sua promessa. E é no sacramento que recebemos a vida todinha de Cristo e todo esse Espírito Santo. Ouviram? Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual, realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Que maravilha! Número 1085, na liturgia da igreja, Cristo significa e realiza principalmente seu mistério pascal, ou seja, a Eucaristia, que é paixão, sofrimento, morte e ressurreição. Durante sua vida terrestre, Jesus anunciava seu mistério pascal por seu ensinamento e o antecipava por seus atos. Quando chegou sua hora, viveu o único evento da história que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita do Pai uma vez por todas. Romanos capítulo 6, versículo 10, Hebreus capítulo 7, versículo 37, capítulo 9, versículo 12. Veja como é atual o catecismo da Igreja Católica, sobretudo nesse tempo. É que a igreja pede para refletir sobre os sacramentos. Não é à toa que eu estou refletindo aqui. Mas na dimensão e na profundidade da divina liturgia, da santa liturgia da Igreja Católica. É um evento real acontecido em nossa história, mas é único. Todos os outros eventos da história acontecem uma vez e depois passam. Engolidos pelo passado, pelo tempo. O mistério pascal de Cristo, ao contrário, não pode ficar somente no passado, já que por sua morte destruiu a morte e tudo que o Cristo fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina e por isso a graça abraça, aliás, todos os tempos e nele se mantém presente. O evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo para a vida. E aqui são os dois tempos que se encontram na divina liturgia. O Cronos, que é o nosso tempo, vejam, e o Kairos. Todos os teólogos, a Santa Igreja, veja, diz que na Santa Missa não existe mais o nosso tempo, mas é o Kairos, o tempo da eternidade, o tempo da graça de Deus. Por isso que o autor da vida, da criação, como ela é apenas criatura, ela não pode abraçar, como vimos aqui, o Criador, mas é o Criador que abraça. A partir da Igreja dos Apóstolos, é o número 1086. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, da mesma forma, Ele mesmo enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai, mas ainda para levar a efeito o que anunciavam,
a obra da salvação por meio do sacrifício e dos sacramentos, em torno dos quais gravita toda a vida litúrgica, toda a nossa ação. Você vai encontrar isso também em outro documento. O primeiro documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanto Concílio, no número 6. Dessa forma, Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, confia-lhes seu poder de santificação. Que maravilha! É o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 21 a 23. Eles tornam-se assim sinais sacramentais de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, os apóstolos confiam este poder a seus sucessores. Esta sucessão apostólica estrutura toda a vida litúrgica da igreja. Ela mesma é sacramental, transmitida pelo sacramento da ordem. E aqui a gente chega à sucessão dos apóstolos. Pedro, depois vem os papas, até o Papa Francisco, mas também no bispo. Veja, o Papa Francisco é um bispo de Roma, estando na Sé, leva o título de pontífice, de papa, administra e governa todo mundo na unidade, nós chamamos, não é, no colegiado. Mas cada bispo, na sua diocese, ele é o mestre. Ele responde, ele é o administrador e passa por ele. Ele tem a plenitude do Espírito Santo, que é o primeiro grau da ordem. Não começa com o diaconato. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. O primeiro grau da ordem é o bispo, o segundo grau o sacerdote, e o terceiro grau da ordem, nesse sentido, é o diaconato, o serviço. Que maravilha! Esta está presente na liturgia terrestre. É o número 1088. Para levar a efeito tão grande obra, a saber, a dispensação ou comunicação de sua obra de salvação, Cristo está sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, quanto, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Presente está por sua força nos sacramentos, a tal ponto que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Presente está por sua palavra, pois é Ele mesmo quem fala quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja. Presente está, finalmente, quando a igreja reza e salmodia.